Pessoal, se a coisa estava ruim para o ministro Alexandre de Moraes, acabou de piorar drasticamente, gente, tá? Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo, juntamente com a Polícia Federal, acabaram de explodir a bomba da bomba da bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Segundo a Malu Gaspar e a Polícia Federal, foram encontrados, gente, anotações no celular do Daniel Vorcaro, onde o Daniel Vorcaro faz a seguinte pergunta: você é próximo do juiz Ricardo Leite da 10ª Vara Federal de Brasília? As suspeitas é de que esta pergunta poderia ser endereçada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E se, porventura, esse tipo de pergunta chegou até o Alexandre de Moraes e ele respondeu a pergunta nessa magnitude, gente, tá? Segundo os juristas, jornalistas, Alexandre de Moraes pode ser afastado do cargo. É muito mais grave do que se imagina. A Polícia Federal, segundo Malu Gaspar, encontrou, gente, anotações gravíssimas no celular de Daniel Vorcaro. E é essa pergunta, né? O senhor é próximo do juiz Ricardo Leite da 10ª Vara? Essa pergunta foi enviada para Alexandre de Moraes? Segundo investigações, se essa pergunta chegou ao Alexandre de Moraes e ele respondeu, ele pode ser afastado imediatamente do cargo? É a bomba que a Malu Gaspar, juntamente com a Polícia Federal, explodiu nesse dia de hoje. Eu vou trazer porque o desespero, gente, tomou conta geral de Brasília e do STF, principalmente no que tange ao ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer absolutamente tudo nos mínimos detalhes e por que eles estão completamente desesperados. Inclusive, o próprio Daniel Vorcaro acabou de explodir uma bomba que deixou Alexandre de Moraes muito mais desesperado do que ele já estava. É uma matéria da CNN que eu vou trazer também para vocês, gente. Tá? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Mais uma notícia rápida para vocês, já vou lá, dando início aqui, trazendo essa bomba que acabou de explodir. Moraes soube antes quem era o juiz que mandaria prender o Daniel Vorcaro, gente, tá? Um dia antes ou no dia, né, em que seria decretada a prisão do Daniel Vorcaro, vocês já sabem, né, que ele mandava os cupinchas dele, os capangas dele, invadir o sistema da Polícia Federal, Ministério Público, FBI, da CIA, eles invadiam tudo. Então, o Daniel Vorcaro descobriu quem era o juiz que iria decretar a sua prisão, queria expedir a ordem de prisão contra ele. Aí, a Polícia Federal encontrou no celular do Daniel Vorcaro um bloco de notas com esta seguinte pergunta: o senhor é próximo desse juiz, Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, da 10ª Vara Federal de Brasília? E aí, gente, essa pergunta, né, ela seria ou foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes? E o pior, Alexandre de Moraes chegou a responder essa pergunta? Vamos entender tudo que aconteceu, gente, tá? E por que Alexandre de Moraes pode ser afastado do cargo por causa dessa bomba aqui de hoje? Vamos entender. Na sua delação, tá? Na sua delação, esperemos que séria, Daniel Vorcaro terá de explicar a troca de mensagens com Alexandre de Moraes no dia da sua primeira prisão. Já se sabe que o ministro faltou com a verdade, já se sabe que o ministro Alexandre de Moraes faltou com a verdade ao negar que ambos conversaram por meio de mensagens escritas no bloco de notas no respectivos celulares, que depois eram fotografadas e enviadas por WhatsApp da forma de imagens temporárias. A CPMI do INSS solicitou ao sistema de investigação de registros telefônicos e telemáticos que identificasse o número para o qual Vorcaro enviou mensagens e do qual recebeu as respostas apagadas automaticamente depois de abertas. O número era de um celular funcional do STF, de acordo com o site Poder 360. Esse número de celular foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes durante vários anos, inclusive em conversas com jornalistas no período em que o fundador do Banco Master foi preso. Questão vencida. Resta saber se o que ambos conversaram em alguns pontos vem sendo ligados pelo jornalismo investigativo. De acordo com o que foi revelado pelo jornalista Fausto Macedo, em 16 de novembro de 2025, um dia antes de ser preso, Vorcaro fez a seguinte anotação no bloco de notas do seu celular: vocês são próximos? Ricardo Soares Leite, né, da 10ª Vara Criminal de Brasília? Então ele fez essa pergunta. Será que ela foi enviada? Será que foi para o Moraes? E se Moraes respondeu:
aí a coisa pode ficar feia para o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Ele soube que o juiz Ricardo Leite estava com o seu caso depois de mandar hackear os sistemas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. E tudo leva a crer que a anotação era uma mensagem a ser enviada a alguém ainda não identificado. Hoje, a jornalista Malu Gaspar publica que naquele mesmo 16 de novembro, o dono do finado Banco Master fez uma pesquisa no Google sobre o juiz que viria a decretar a sua prisão preventiva. O print com a pesquisa faz parte do acervo de informações extraídas do celular do banqueiro, apreendido por policiais federais quando o Vorcaro tentava embarcar em um jatinho sob a suspeita de fugir do país. Esse material foi compartilhado pela Polícia Federal com os parlamentares da CPI do INSS e reforçou entre investigadores as suspeitas de vazamento das apurações que fecharam o cerco contra o dono do Banco Master, diz a jornalista. Uma das suspeitas agora é que Vorcaro teria perguntado a Moraes. Veja aqui, gente, tá? Uma das suspeitas agora é que Vorcaro teria perguntado a Moraes se ele era próximo ao juiz Ricardo Leite, que estava prestes a decretar a prisão do Vorcaro. A reforçar a suspeita, tem-se aquela já famosa mensagem enviada ao ministro em 17 de novembro, poucas horas antes de a prisão preventiva ser consumada no Aeroporto Internacional de São Paulo. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Essa pergunta de milhão, né, gente? Com quem que ele estava... Para quem foram essas perguntas? Se foi mesmo ao ministro do STF que Vorcaro enviou a pergunta sobre a proximidade com o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, isso significa que Moraes supostamente estaria a par de que seu interlocutor teve acesso ilegal a informações da Justiça que deveriam ser sigilosas, e o eventual conhecimento da parte do ministro só aumenta a gravidade do caso. O que acontece, gente, tem jornalistas, juristas, dizendo o seguinte: olha, se o Moraes, porventura, sabia do nome do juiz que iria decretar a prisão, esta informação veio de forma ilícita, ilegal. Como que o Vorcaro conseguiu essa informação? Invadindo o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, como ele sempre fez, hackeou para conseguir as informações privilegiadas. E se Moraes soube antecipadamente, antes da prisão ser decretada, o nome do juiz, né? E que a prisão iria ser decretada a qualquer momento, gente, tá? Isso pode complicar e muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu já vejo alguns juristas dizer que ele pode ser até afastado do cargo. Ele pode ser afastado do cargo depois de uma denúncia gravíssima. Claro, se, depois de investigação e depois de realmente, efetivamente, for confirmado, porventura, que Alexandre de Moraes realmente tinha ficado sabendo da informação antes da prisão ter sido decretada de fato pelo juiz aí em questão, que foi alvo dessa pergunta do Daniel Vorcaro. Essa pergunta chegou a ser enviada? Essa pergunta, se foi enviada, ela foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes, se recebeu essa pergunta, ele chegou a dar algum tipo de resposta? Gente, tem outros celulares que a Polícia Federal está investigando, está conseguindo ter acesso, e se essas respostas vierem à tona, e se Alexandre de Moraes ficou sabendo de forma antecipada, através de algo ilícito, porque se Vorcaro fez isso, foi crime, invadir o sistema da Polícia Federal é crime. E se Moraes ficou sabendo desse crime e prevaricou, não fez nada, a situação completa drasticamente pior do... Meu Deus do céu, gente, que situação. Inclusive, para piorar para o Alexandre de Moraes, ainda teve essa notícia aqui divulgada, ó. Comunicação entre Moraes e Banco Central entra no radar de delação de Daniel Vorcaro. Ou seja, Daniel Vorcaro, gente, tá? Hoje é o homem que pode destruir e derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Gente, vejam só. Se durante a delação, que já foi assinada, já tá tudo certinho. Se durante as investigações o delegado da Polícia Federal fazia essa pergunta, olha, encontramos um bloco de nota, você perguntando, ou você iria perguntar
se a pessoa conhecia esse juiz, queria decretar a sua prisão. Essa pergunta que você colocou no bloco de notas era para quem? Você chegou a enviar essa pergunta para alguma autoridade? Essa autoridade, então, ficou sabendo, né, de forma que a sua prisão seria decretada antes mesmo dela ser decretada? Ou seja, gente, meu Deus do céu. E a pergunta de milhão. Se foi para o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele chegou a responder a sua pergunta? Meu Deus do céu, gente, o Vorcaro, ele pode derrubar o ministro Alexandre de Moraes nessa delação. Fontes ligadas à investigação do caso Márcia relatam à CNN que a delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro deverá abordar as eventuais comunicações ocorridas entre o ministro Alexandre de Moraes do STF e a cúpula do Banco Central durante o processo de liquidação do Banco Márcia. A ideia é explorar se o ministro Alexandre de Moraes tratou do assunto, por exemplo, com o presidente do Gabriel Galípolo do Banco Central e com outros executivos da autarquia monetária. O escritório da esposa do ministro fechou um contrato de 129 milhões do antigo, né, do falido Banco Márcia. O valor está fora dos padrões do mercado. O plano dos investigadores vai na contramão da ideia inicial de Vorcaro para a delação. Como revelou a CNN, na semana passada, o banqueiro pretende delatar políticos e poupar STF. Porém, chegou o Mendonça na jogada e disse: olha, se você for delatar só político, para mim não serve. Então você vai apodrecer na cadeia porque não tem delação. Aí sim, o Vorcaro mudou de ideia e decidiu que vai delatar todo mundo. No caso específico de Moraes e sua esposa, também está no radar a investigação de ter acesso a dados aos 36 pareceres que o escritório de sua esposa disse ter elaborado, bem como detalhes sobre 79 reuniões, ela mostrando lá que trabalhou, mas não trabalhou nada, né? O escritório disse não ter atuado na liquidação do Banco Márcia, mas as questões relacionadas ao compliance da empresa. Esses dados foram divulgados pelo escritório na primeira manifestação oficial da banca do contrato. Ou seja, gente, se a situação estava terrível para o Moraes, acabou de piorar de vez. Inclusive, gente, tá? Foi a própria Malu Gaspar que revelou essa bomba da bomba, né, nesse dia de hoje. Tá aqui no Jornal Globo, matéria de hoje. Um dia antes de ser preso, o Vorcaro pesquisou quem era o juiz responsável por investigação. Quem era o juiz que estava, né, próximo ali, já ia decretar a prisão dele a qualquer momento. Tá aqui. Um dia antes de ser preso, em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o executivo Daniel Vorcaro pesquisou no Google quem era o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, onde tramitava na época o inquérito sigiloso que o levou à cadeia. O print com a pesquisa faz parte do acervo de informações extraídas do celular do banqueiro, apreendido por policiais federais quando o Vorcaro tentava embarcar em um jatinho sob a suspeita de fugir do país. Então tá aí, gente. Então, segundo a Malu Gaspar, foi encontrado lá essa pergunta. O senhor é próximo dessa autoridade? Para quem será que iria ser essa pergunta? Ou melhor, será que essa pergunta chegou a ser enviada, sei lá, de repente, através de um outro celular? Não tinha só um celular, né? Será que essa pergunta foi para o ministro Moraes? E pior, será que o Moraes chegou a responder? Porque se ele chegou a responder, ele ficou sabendo da prisão através de uma informação arrancada através de um crime. Invadir o sistema da Polícia Federal é crime. Moraes sabia que Vorcaro cometeu um crime e prevaricou, ficou calado? Gente, segundo alguns juristas, se tudo isso ficar comprovado, se tudo isso realmente aconteceu, Alexandre de Moraes pode ser afastado do cargo. Aí vem tudo para afastá-lo definitivamente. Até impeachment, né, gente? Até impeachment ele pode sofrer através do Senado Federal. Gente, é bomba. Bomba, bomba, bomba. Claro que eu vou estar aqui acompanhando para trazer atualizadíssimo para vocês. Se inscrevam no canal, até daqui a pouco.